Antes de começar, um recadinho. Se você adora histórias do sertanejo, bastidores e aquela fofoca do bem contada com leveza, inscreva-se no canal agora mesmo e ative as notificações. Assim você não perde nenhum capítulo das nossas sagas musicais, e ajuda este vídeo a chegar a mais fãs. Nada de luzes estroboscópicas, nada de efeitos mirabolantes. A história começou com algo simples, um cumprimento no backstage, 2 sorrisos sinceros e uma conversa que durou mais que o esperado. De um lado, Ana Castela, com a calma de quem enche arenas sem perder o jeito de roça. Do outro, Zé Felipe, afiado em refrões grudentos, mas agora no momento de renovação. Ninguém planejou, ninguém anunciou, mas a música, essa danadinha, decidiu que queria ver os dois no mesmo compasso. Reza a lenda que, enquanto afinavam ideias, um copão de tereré mudou de mão e virou senha. Quem já jogou conversa fora depois do show sabe, se o tereré viaja, a amizade engrena. E amizade, em cenário de turnês e voos madrugueiros, é luxo. A conversa escorregou de hits do momento para modas antigas, e de repente, aquele um dia a gente grava ficou com cara de quando é que a gente grava. Segura que já eu revelo qual foi a primeira música que quase saiu sem querer, e o detalhe do figurino que virou pista para os mais atentos. No estúdio, a regra era clara, nada de pressa, nada de pose. Começaram cantarolando conceitos, rabiscaram versos numa folha com manchas de café e inventaram um refrão que parecia abraço. Ana trouxe um grave macio, Zé encontrou um contracanto que soou destino. Não foi pirotecnia, foi química das boas. O produtor, esperto, fingiu costume, mas sabia que dali sairia pelo menos um temos algo. Foi então que vieram as pistas. Um story com um microfone vintage muito específico. Um violão com adesivo misterioso aparecendo em 2 timelines distintas. Uma gargalhada ao fundo que fãs com ouvido de lince juram reconhecer. Coincidência? Só se for coincidência com partitura. E, claro, começou o festival de teorias. Enquanto a internet conectava pontos, eles conectavam acordes. Se você chegou até aqui, já deixa o seu gostei e comenta qual música dos dois você colocaria num feat perfeito. Isso ajuda demais a história a continuar. Num dia qualquer, longe de holofotes, rolou o jantar. Não teve paparazzi, não teve reservatório de likes. Teve conversa boa sobre estrada, família, fé, erros que ensinam e risadas que curam. E aqui fica a verdade universal. Quando a gente encontra alguém com quem dá para ser normal, a agenda não manda, negocia. Não houve promessa grandiosa, mas houve aquele silêncio confortável que diz vamos ver onde dá. De volta ao estúdio, um take tímido, outro mais firme, e no terceiro a coisa aconteceu. Sabe aquele momento em que ninguém respira porque está com medo de estragar? Foi isso. A música, do nada, escolheu existir. Uma letra sobre coragem mansa, sobre dar a mão sem transformar em espetáculo, e uma subida melódica que lembra estrada ao amanhecer. O nome da faixa? Por enquanto, segredo. Mas deixa eu te contar, ela quase se chamou Plano B, até alguém dizer que, na verdade, parecia o melhor plano a que já tinham visto. Fica comigo porque em 2 minutos eu conto qual detalhe do clipe deixou os fãs em polvorosa. A rádio soltou 15 segundos de uma guia. Bastou. O país ouviu um pouquinho e reconheceu 2 vozes que não brigam, se acolhem. As timelines se agitaram, os portais pediram confirmação, as tias do grupo da família deram o veredito. Enquanto isso, no mundinho paralelo, o foco seguia no simples. Terminar a mix, escolher a capa, brigar de leve pela ordem do tracklista e combinar quem leva pão de queijo no próximo ensaio. Em vez de uma bomba, um carinho, teaser com mãos afinando o violão, letra lápis e risos fora de quadro. Nada de poses planejadas. Só verdade suficiente para se reconhecerem e mistério suficiente para deixar todo mundo curioso. Foi a pré-estreia perfeita para uma parceria que prometia calor e organicidade. Chegou o clipe e, com ele, a jaqueta. Sim, a jaqueta. Uma peça que apareceu na capa dos bastidores e no segundo 37 do vídeo oficial com bordado quase imperceptível. Pronto, virou enigma nacional. Teve fã fazendo zoom de detetive. Teve editor comparando frames. Teve quem dissesse que o bordado formava um coração. Exagero? Talvez. Divertido? Muito. No palco acústico de uma casa que valoriza som bonito, aconteceu o primeiro ao vivo. Sem bailarinos, sem canhão de cor. Só 2 microfones e a coragem de sustentar a própria verdade no timbre. No final, o olhar compartilhado falou mais alto. Não foi declaração para manchete. Foi declaração para quem saberia ler. A música confirma do jeito dela.
Fora das câmeras, a vida seguiu simples. Playlists trocadas, figurino opinado, gargalhadas por causa de uma palavra atravessada na letra, lembrança de passar hidratante de voz e café deixado na mesa antes do ensaio. O extraordinário se esconde em coisas pequenas, e é nas pequenas que a gente percebe quando algo é de verdade. Teve uma única treta de estúdio, daquelas boas, em que ninguém perde a razão. Um queria lançar o single cru, voz e violão, o outro preferia o refrão mais largo, com percussão fazendo a sala vibrar. Venceram os dois, lançando em momentos diferentes. Resultado: o público ganhou duas versões da mesma história e descobriu que, às vezes, o coração bate no sussurro e no coro. Nada floresce sem rede. Amigos de longa data seguraram a onda, equipe blindou o que precisava ser blindado, família lembrou o que realmente importa quando a internet resolve falar alto demais. A maturidade apareceu em forma de silêncio bem escolhido. Não é segredo por estratégia, é cuidado por amor próprio. Vieram entrevistas com joguinhos de insinuação, cortes de podcast pedindo rótulo, manchetes ávidas por um carimbo. Do lado de cá, seguiram as canções. E a melhor resposta para 1 milhão de perguntas continuou sendo um refrão sincero. Quem precisava de confirmação, achou nas letras. Quem preferia mistério, seguiu montando quebra-cabeça. Todo mundo saiu com material para sorrir. Em uma cidade do interior, a plateia pegou junto de um jeito especial. Quando os dois dividiram um verso que fala sobre reconhecer o outro na multidão, o coro voltou com força de estádio. Não teve chuva de papel, mas teve chuva de vozes. E se música é sobre encontros, aquele foi daqueles que a gente guarda por muitos anos. O trabalho conjunto ganhou nome, capa com textura de pôr do sol e uma linha visual que mistura estrada, campo e cidade. A proposta era simples, canções que fazem companhia. Nada de reinventar a roda, o plano era recolocar o coração no centro. E, pelo visto, funcionou. Comentários agradecendo por letras que parecem conversa boa e melodias que arrumam a casa por dentro. No fim, o que sobra não é a tag, nem o corte do dia. É a constância do cuidado. É o respeito às temporadas de cada um. É a coragem de fazer do simples o suficiente. E se a pergunta era tem ou não tem, a resposta certa talvez seja outra: tem música. E, quando a música está bem cuidada, o resto encontra seu lugar. Se esta história aqueceu seu dia, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar os próximos capítulos. Deixe seu comentário dizendo em qual cidade você queria ver esse feat ao vivo e qual música dos dois não pode faltar no setlists. Compartilhe com um amigo que ama sertanejo e espalhe essa conversa do bem por aí. A gente se vê no próximo vídeo.